No evangelho que li a princípio, meus amados irmãos, eu quero ler apenas o versículo de número 15 e pedir a atenção dos irmãos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Queridos, falar de missões é falar do imensurável amor de Deus. Deus, ele aborrece o pecado, porém, ele ama ao pecador. Por causa deste amor, ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, foi por amor às almas que Deus enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo. Foi por amor às almas que Jesus deixou a sua glória e se fez homem. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele se esvaziou de si mesmo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao versículo 8, a palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus o Pai. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A missão especial, meus amados irmãos, de Jesus ao mundo foi salvar o homem pecador. Irmãos que conhecem a Bíblia sabem que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o homem se deixou enganar por Satanás, e por causa disto, ele foi expulso do jardim do Éden, e viveu, ou passou a viver, separado de Deus, porque o pecado separa, o pecado distancia o homem de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, para levar de volta o homem à presença de Deus. E ele veio ao mundo e, cumprindo o seu ministério, ele andou por todos os lugares, falando do grande amor de Deus. Enquanto esteve no mundo, não negligenciou a sua missão de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, diz a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando as escrituras nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos, meus amados irmãos, que Jesus deu o exemplo, indo em todos os lugares, para levar a mensagem salvífica, a mensagem do Evangelho. Cumprindo o seu ministério, ele incumbiu aos seus discípulos a que fossem também, o que dessem continuidade da pregação do Evangelho. O texto que li diz, Jesus dizendo aos discípulos, depois de ter ressuscitado, de ter aparecido a Maria Madalena e outras mulheres, depois aos próprios discípulos, ele deu a eles esta ordem: ide pelo mundo todo, preguem o Evangelho a toda criatura, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, a única maneira da pessoa ser salvo é através do Evangelho de Cristo. Por isso a igreja precisa dar continuidade. A igreja precisa levar a mensagem do Evangelho para que as pessoas, em ouvindo o Evangelho, possam assim ser salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 16, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Veja, diz assim o texto: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então todas as pessoas, elas podem serem salvos, aleluia, através do crer no Evangelho e aceitar o Evangelho, ou aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então nós, como igreja, meus amados irmãos, nós temos uma missão. E primeiro, a missão da igreja é anunciar o Evangelho. A igreja, ela não pode se esquivar de dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A igreja precisa sair para anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é poder de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Anunciar, meus irmãos, o Evangelho não é um privilégio, não é uma opção, é uma obrigação. Você como cristão, você como salvo, você precisa entender que você tem a obrigação, porque é mandamento de Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. É na cidade grande, é nos povoados, é em qualquer lugar onde tiver pessoa, aleluia, ali é um campo missionário. A igreja precisa ir a esses locais para, na verdade, anunciar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Você precisa refletir sobre esta condição de ser um anunciador, de ser um proclamador do Evangelho. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Há muitos que se acham o máximo por ser mensageiro, por ser alguém que prega o Evangelho, mas na verdade não fazemos senão a nossa obrigação, que é de levar o Evangelho às pessoas, de dar cumprimento àquilo que Jesus Cristo tem nos mandado. Aleluia. E nós precisamos levar este Evangelho para as pessoas. Ontem nós tivemos a mobilização, o Nordeste para Cristo, e são milhares de almas que foram alcançadas durante o dia de ontem.
todo o Nordeste brasileiro, aleluia, estava mobilizado. As igrejas saíram às ruas, em todos os lugares possíveis, levando a mensagem salvífica do Evangelho. Como disse aqui, ouvimos e vimos também através do vídeo, desde as crianças até a terceira idade, estava envolvida nesta grande mobilização, aleluia, porque na verdade nós estávamos cumprindo aquilo que o Senhor nos determinou, que o Senhor nos autorizou, que o Senhor nos mandou, que é de ir, na verdade, anunciando o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 17 diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então uma responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, nós não devemos pregar o Evangelho como um peso, como na verdade, uma coisa sacrificial, não. Devemos pregar com alegria, devemos pregar com amor, devemos pregar com satisfação. Por quê? Porque o Evangelho pregado por nós, aleluia, vai gerar nas pessoas vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque não há outra maneira da pessoa ser salva, senão através do Evangelho, aleluia. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então você, meu irmão, está cada dia sendo chamado por Deus, está sendo ordenado por Deus na verdade, a anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente, em outra oportunidade, nós estaremos dando um relatório aqui de quantas almas foram alcançadas no estado do Piauí, no dia de ontem, ou durante esses 30 dias do Nordeste para Cristo, porque foram 30 dias de oração, e o dia 9, o dia da grande mobilização, onde a igreja saiu às ruas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós tivemos, na verdade, muitas igrejas que passaram a semana toda, aleluia, fazendo cruzadas, pregando a palavra de Deus e ganhando almas para a glória e louvor do nome do Senhor. Como eu disse na última segunda-feira, que essa vai fazer 8 dias, lá na cidade de Alto Longar, o pastor fechou a igreja, os templos, e de segunda a domingo, os cultos todos foram feitos, cruzadas evangelísticas, nos povoados, nos bairros, e muitas dezenas de almas foram alcançadas para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E nós tivemos em Teresina muitos campos também, que durante a semana fizeram semanas missionárias, com cruzadas evangelísticas, e muitas almas aceitaram a Cristo como Salvador, aleluia. Isto na verdade, o cumprimento da palavra de Deus. Esta palavra, ela é poderosa, quando anunciada, como diz o profeta Isaías, ela não voltará vazia, ela fará para aquilo que lhe apraz, aleluia. Então a palavra de Deus sendo pregada, ela dá oportunidade as pessoas, na verdade, aceitarão a Cristo como Salvador. Ontem à noite, ali na praça, quando nós estávamos na cruzada, no final, o pastor orou, fez o convite, e 4 almas vieram à frente e aceitaram a Cristo como Salvador. Alguém pode até pensar, mas uma grande mobilização dessa, apenas 4 almas, irmão, não tem dinheiro que pague o valor de uma alma. Por o maior investimento que se possa fazer, não paga o valor de uma alma. E que nós precisamos investir na palavra de Deus, precisamos realmente fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, aleluia. As nações estão clamando por missionários, por pregadores. O mundo hoje está constituído por cerca de 8 bilhões de pessoas, e cerca de 26% da população, ou seja, cerca aí quase de 3 milhões de pessoas ainda não ouviram falar a respeito de Jesus.
Aleluia. Mas a igreja precisa se levantar, a igreja precisa se mobilizar, a igreja precisa, na verdade, dar um impulso, aleluia, para comunicar a palavra de Deus, porque esta é a única possibilidade das vidas serem salvas, é através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil, existe cerca de 200 cidades que ainda não atingiram 2% de evangélicos. Mais de 200 cidades no Brasil ainda não alcançaram 2% de evangélico. Isso quer dizer que a igreja tem um déficit muito grande. A igreja precisa se mobilizar, como disse o pastor Eliseu, voltar ao que era no passado, quando a igreja deixava realmente o seu conforto e ia para a batalha, ia para as ruas, para as vilas, para os valados, aleluia, pregando a palavra de Deus, em uma guerra travada contra Satanás, em favor das almas, libertando, para que elas fossem salvas e o nome do Senhor fosse glorificado. Existe também algumas cidades que ainda não atingiram 1% de evangélico no Brasil. No Piauí, nós temos a cidade de Bocaina. Juntando todas as denominações, ainda não, pelo menos no último censo de 2010, não tinha alcançado ainda 1% de evangélico. Então a igreja precisa investir nessas cidades, aleluia. A igreja precisa estender a sua mão amiga àquelas igrejas de pequeno porte, que estão em pequenas cidades, para que possam revolucionar o evangelho, para que almas sejam salvas e o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Esta cidade de Bocaina, eu já tive a oportunidade de estar naquela cidade 3 vezes, e uma vez nós colocamos lá um missionário. Infelizmente, o pastor da época não foi muito sábio. Ele não deu apoio ao nosso missionário. Aquele missionário que foi com tanto amor ao trabalho, com tanta garra, em menos de 60 dias, ele havia orado por 40 pessoas. E havia lá uma vereadora que foi muito simpática com ele e o ajudou muito naqueles dias. Inclusive tinha lá uma casa no povoado em que ele estava estabelecido, e como ele não tinha um tempo para se congregar, ela deu aquela casa para que eles pudessem estar congregados. Infelizmente o pastor, não sei se por causa da política, não concordou, e de repente o rapaz teve que sair de lá, e fui lá outra vez, e aquelas almas já não estavam mais na igreja, porque o missionário saiu, que cuidava deles, o pastor não podia cuidar porque era um povoado distante, e eles terminaram voltando, afastando-se do evangelho. Então, meus irmãos, a igreja precisa, na verdade, assumir o seu papel. A igreja precisa se mobilizar, investir, para que o reino de Deus, na verdade, seja levado a sério e as almas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Conversava hoje de manhã com o Vicente, não vou dizer o nome da cidade, mas ele conversava comigo sobre, naquela cidade, povoado com mais de 50 famílias, não tem uma igreja nem católica, né? E a oportunidade do evangelho chegar ali, mas na verdade é uma periferia, é um bairro, não é nem um bairro, é um povoado, e infelizmente está esquecido. O pastor não tem se preocupado e as almas estão lá perecendo. Mas a igreja precisa fazer algo para mudar essa situação. A segunda missão da igreja, amados irmãos, é discipular as almas que se convertem. Eu disse ontem à noite lá, quando nós estávamos encerrando o trabalho, eu pedi que pegassem os nomes, endereço, telefone daquelas pessoas, para que a gente possa estar visitando. De manhãzinha, uma garotinha das que foram alcançadas lá estava aqui. Eu conversei com ela aqui, mas hoje à noite não veio. Mas nós precisamos colocar alguém para que cuide.
dessas pessoas, porque um novo convertido é como uma criança recém-nascida. Se os pais não cuidar, ela termina perecendo. É assim também a vida do novo convertido. Se alguém, na hora da mensagem, na hora do apelo, toma a decisão, vai à frente, se alguém não for no dia seguinte para visitá-lo, para ler a Bíblia com ela, para orar com ela, então ela termina enfraquecendo, ela termina, na verdade, voltando ou continuando a sua vida de outrora, porque ela foi à frente e fez a decisão, mas ninguém não lhe ensinou a nova vida em Cristo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Nós temos o exemplo, Jesus no capítulo 28, versículo 18 a 20 de Mateus, ele disse ao discípulo: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a grande e boa notícia, é que o Senhor não nos deixa só. Ele não nos abandona, Ele está conosco, aleluia, a todo instante, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando autoridade, nos dando poder, aleluia, para, na verdade, cuidar das almas. E quando o inimigo enfurecido se levantar, Ele nos dá poder e autoridade para, no nome do Senhor, repreender o demônio, e ele largar as vidas, e elas continuarem servindo e glorificando o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, o maior problema, principalmente para nós pentecostais, não é orar pelas almas. Nós somos grandes ganhadores de almas, porque a gente observa, eu que viajo muito, não só nas cidades, mas pelos povoados, eu não vejo essas igrejas neopentecostais por lá, né? Porque lá não tem dinheiro, né? Lá sempre a gente encontra as Assembleias de Deus, uma igreja batista, muito dificilmente uma presbiteriana, mas essas igrejas que trabalham com dinheiro, elas não vão lá, né? Por quê? Porque lá, na verdade, elas não podem sobreviver, porque elas têm que levar alguma coisa para oferecer àquelas pessoas, né? Por isso elas não vão. Mas, como eu disse, nós somos grandes ganhadores de alma, mas o nosso maior problema é cuidar das almas, é cultivar as almas. Então, como eu disse, nós somos grandes ganhadores, mas somos péssimos em discipular, né? Porque, observa, ontem foram 4 almas para Cristo. Essas almas, elas deviam estar hoje em uma igreja, ou aqui no Templo Central, ou em alguma igreja do campo, ou quem sabe até de um outro campo, que alguém pode ser de um outro campo, mas deveria alguém ser responsável ou se responsabilizar para ir com essa pessoa até a igreja, apresentar ao pastor, contar como foi a decisão daquela pessoa, para que ele possa então cuidar e esta vida não voltar mais para o mundo, não voltar mais para o poder de Satanás. Mas às vezes nós somos, como eu disse, péssimos discipuladores. Às vezes eu estou sendo me incluindo porque também sou igreja, também sou ovelha, apesar de ser pastor de ovelhas. A gente muitas vezes tem um amigo no trabalho e ele está sempre convidando para ele ir à igreja, dizer que ele ir à igreja, que Jesus o ama, que Jesus quer salvar. Às vezes o nosso vizinho, né? E nós, que me permite dizer uma coisa, nós somos péssimos evangelizadores dos vizinhos, né? Basta ver aqui, os que moram perto da igreja são os mais difíceis de aceitar. Às vezes vão evangelizar na segunda rua, mas às vezes nem a rua da frente não evangeliza. Não, já estão acostumados, mas eles precisam cada dia ouvir a palavra de Deus, serem convidados para estar aqui conosco, aleluia, no culto, pois é ouvindo que eles poderão crer na palavra de Deus.
Então, como eu disse, às vezes, você lá no trabalho, você convida alguém para ir ao culto. Ó, vamos na nossa igreja, Jesus lhe ama, Jesus quer lhe salvar, quer perdoar os seus pecados. A pessoa às vezes bota dificuldade, mas às vezes a pessoa vai à igreja. E no dia que vai, a rede é lançada e ele termina sendo fisgado. E aí no dia seguinte, você já não mais convida para ele vir à igreja com você. Faz todo o esforço para trazer até o dia em que a pessoa se decide. Mas no dia que se decide, no dia seguinte, ó, até aqui eu vim contigo, daqui para frente é você e Deus, né? Mas não, irmão, nós precisamos cuidar dessas pessoas. Nós precisamos gastar tempo com essas pessoas. Nós precisamos mostrar a elas o amor que nós temos para com elas. É trazendo para a igreja, é lendo a Bíblia Sagrada com elas, é orando com elas, aleluia, é na verdade ensinando a nova vida em Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Precisamos cuidar dos novos convertidos, assim como a mãe cuida do seu bebê, assim também a igreja precisa cuidar do recém-nascido espiritual, porque ele não tem vida ainda formada em si mesmo. Como eu disse, o novo convertido é como uma árvore que você planta. Alguém planta uma árvore, se quiser que ela realmente possa crescer, ela possa nascer e crescer, ele precisa colocar o adubo, ele precisa colocar água todo dia e estar sempre ali cuidando dela, até que ela alcance raízes profundas para que possa continuar crescendo. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Aleluia. Nós temos exemplos de pessoas que eram pessoas desprezíveis da sociedade, às vezes da própria família, mas que um dia ouviu a palavra de Deus, e na verdade a palavra, como diz a palavra, caiu em uma terra fértil. Aquela pessoa deu crédito à palavra, aceitou a Jesus como Salvador, e alguém cuidou daquela alma, aleluia, e evangelizou, discipulou. Ela encontrou maturidade espiritual, e agora ela está firmada na casa de Deus. Aí vem as lutas, vem as provas, vem as tentações, mas ele está firme, porque ele já encontrou raiz espiritual. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos, na verdade, discipular os novos convertidos, para que eles realmente alcancem maturidade, tenham, na verdade, o conhecimento acerca da nova vida em Cristo, e assim possa viver para a glória e para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que a missão da igreja, primeiro, é pregar o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. E depois discipular, ensinar, aleluia, a palavra de Deus. Jesus nos deu o exemplo. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, primeiro, ensinando as escrituras nas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino de Deus. E aí entrava a terceira parte, onde encontrava pessoas doentes, de qualquer enfermidade, ele curava, né? E é isto que acontece com a igreja. A igreja prega, a igreja discipula, e se as pessoas estão doentes física ou mesmo espiritualmente, então nós oramos e Jesus cura, e o nome dele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a função da igreja é pregar e discipular. A salvação não compete a nós, não. Ah, pastor, mas eu um dia desse, deixa eu dizer aqui uma coisa. Alguém disse que, o missionário disse assim: irmão, eu tenho que sair daqui. Eu já visitei todas as casas desse povoado. Tem lá alguns crentes. Mas eu já visitei, já evangelizei todas as pessoas daqui. Então eu tenho que sair daqui. Aí eu disse: irmão, você tem que continuar, né? Se você foi uma vez e evangelizou, comece de novo de onde você começou.
e vá até onde você terminou. Certamente, nessa trajetória, você vai encontrar alguém que vai realmente crer no Evangelho e aceitar a Jesus como Salvador. Não compete a você salvar, é Jesus quem salva, é o Espírito Santo, o grande convencedor. Aleluia. Hoje alguém vai pregar a palavra para alguém. Eu conheço pessoas que desdenhavam do Evangelho, pessoas que criticavam o Evangelho, mas um dia, aleluia, ele na verdade ouviu a palavra de Deus. Em situação às vezes difícil, ele terminou acreditando no Evangelho, e o Espírito Santo convenceu, aleluia, e ele aceitou a Cristo como Salvador, e ele está firmado na casa de Deus. Já passou por luta, já passou por prova, já passou às vezes por perseguição, mas continua na casa de Deus, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é ele, o Espírito Santo, quem convence o pecador. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Mas é necessário que anunciemos a palavra de Deus. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Versículo 14 diz: como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Então é necessário que a mensagem seja anunciada, e para que alguém possa ir, é necessário que alguém envie. E nós podemos enviar as pessoas, mas não apenas mandá-la. Nós precisamos enviar e cuidar dessas pessoas, para que elas possam se manter aonde foram enviados, pregando a palavra de Deus. Às vezes, meus amados irmãos, em alguns lugares o Evangelho não cresce, porque o pastor é enviado ou o missionário é enviado, a igreja que envia não cuida dele financeiramente. Quando chega lá, ele vai ter que fazer roça, ele vai ter que fazer alguma coisa, e aí ele vai dividir o tempo, às vezes gastar mais da metade do seu tempo trabalhando, e aí vem o cansaço, e ele não evangeliza contento. Então a igreja que envia precisa, na verdade, cuidar. Aleluia. É como alguém que vai lançar uma latra em um poço para tirar água. Você não joga a latra dentro do poço, você coloca uma corda e desce a latra, e depois que ela está cheia, você então tem que se esforçar para trazer de volta, para se beneficiar da água que está no fundo do poço. Assim também é o Evangelho. Então, o missionário precisa ser enviado, mas precisa ser cuidado, para que ele possa fazer aquilo que ele foi proposto, que é, na verdade, falar do amor de Jesus. Aleluia, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E às vezes não apenas sustentar o missionário, às vezes é necessário também dar alguma coisa para que ele possa beneficiar a comunidade na qual ele trabalha, Porque às vezes ele vai para um lugar muito pobre, e as pessoas têm muitas necessidades, e às vezes ele tira do seu próprio sustento para dividir com algum necessitado, Mas a igreja que envia precisa também fazer alguma coisa para com a comunidade na qual o missionário está trabalhando. Nós aqui, por exemplo, nós temos alguns missionários que estão no campo, aqui em Povoados, e um no Maranhão, alguns na Bolívia. Nós sempre visitamos, e quando visitamos, a gente leva alguma coisa. A comissão missionária, quando vai, nós fretamos o ônibus, a caravana vai, às vezes, em número de 40, 50, leva toda a alimentação para os que vão e para os que lá se reúnem, levam roupa, levam cesta, e assim, o Evangelho ele precisa ser feito também socialmente, para que as pessoas possam entender que o Evangelho, na verdade, é mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agora nos preparando aí, a irmã Cleonice e outras irmãs, para fazer uma viagem para a Bolívia, para visitar os nossos missionários, para trabalhar com eles lá, para ver os novos irmãos, e vamos precisar, irmão, de investimento,
A maior parte desses irmãos, eles custeam as suas próprias despesas, mas a igreja precisa também participar, né? Há alguns que não têm mesmo condição de pagar as passagens, então nós podemos nos unir e contribuir para que essas pessoas tenham a oportunidade de ir. Se eles não têm dinheiro, mas têm o tempo e querem fazer a obra, nós precisamos proporcionar essas pessoas para que possam ir e fazer a obra de Deus. E eles indo e fazendo, se nós estamos ajudando, nós estamos também indo e estamos fazendo com eles, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, amados, o mundo, ele pede socorro. O mundo está em desespero. Provérbios capítulo 24, versículo 11, lemos: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleando estão indo para serem mortos. Se sairmos nas avenidas, nas vilas, nos bairros desta cidade, certamente encontraremos, nos depararemos com pessoas que estão carentes de ouvir a palavra de Deus. Um dia desse eu estava com o pastor Macedo, sentado aqui na porta do templo antes de começar o culto, e 2 homens passaram, embriagados. Um parece até que tinha usado alguma droga, mas eles demonstraram, né, o desejo de servir a Deus, só que as suas forças não lhe permitiam, né? Tinha um que citava a Bíblia quase que de Gênesis a Apocalipse, um grande conhecedor da palavra, já esteve lá daquela casa de recuperação, Fazenda da Paz. Outro esteve lá na Gameleira, onde era um centro de recuperação do filho do missionário Gustavo. Mas infelizmente eles vão lá, passam um ano lá e até se recuperam, mas quando eles saem de lá, eles não encontram a oportunidade de serviço, né? Não encontram a oportunidade de serviço. E aí encontra as pessoas que no passado lhe ofereciam drogas e lhe levavam para a perdição. Eles terminam às vezes caindo novamente. Então a igreja precisa fazer algo em favor dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, saímos pelas avenidas, pelos bairros, pelas vilas da cidade, vamos nos deparar com centenas de jovens, adolescentes envolvidos com droga, com prostituição. E o que nós estamos fazendo para revertermos essa situação? Qual é a nossa situação? O que é que nós estamos fazendo? Às vezes ficamos acomodados em estar em um templo como esse, no ar-condicionado, e no mês de setembro, outubro, por mais que tenha o ar, alguns ainda, estão se abanando. E as almas que estão lá fora, meus irmãos? O que vamos fazer em favor delas? Vamos nos unir, amados. Vamos nos despertar. Eu estava aqui falando com o pastor Macedo, que há um amigo meu, pastor, que adoeceu, e ele tinha um carro, e no carro ele tinha uma caçambazinha de som. E eu estava dizendo, eu vou fazer uma visita a ele, e se ele não tiver vendido ainda aquela carretinha de som, para ajudar ele, nos ajudar, eu vou fazer uma proposta de compra, para que nós tenhamos um som volante, para que todo mês possamos fazer em um dos nossos bairros uma mini cruzada, para oportunizar as pessoas a ouvir a palavra de Deus, né? Porque não basta ficarmos aqui dentro do templo, até porque nós temos uma desvantagem. Nosso templo é em cima, né? Quem passa lá embaixo ouve com dificuldade, né? Mas não entra. As pessoas que vêm aqui mesmo são pessoas que são convidadas, que são trazidas para participar do culto. Mas nós precisamos ir para as ruas, proclamar o Evangelho e anunciar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, há países clamando por alguém que lhes socorra espiritualmente. Anunciem a palavra de Deus. Salmo 2, versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Qual é a sua atitude? O que você está fazendo? O que você pretende fazer para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus?
Todos nós, meus amados irmãos, devemos amar, devemos ter compaixão pelas almas e nos esforçarmos para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho de poder de Deus. Romanos 1,16, outra vez diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mateus 9,35 diz que Jesus, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e de enfermidade entre o povo. E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque as via como ovelhas desgarradas que não tinham pastor. Estavam exaustas, e Jesus então ia até elas para anunciar o reino de Deus. Aleluia. Houve um homem que morava na Escócia, e um dia ele resolveu pedir a Deus a Escócia, e ele orou assim. Era um homem de oração, um homem ativo, que tinha uma vida consagrada a Deus. Ele orou assim: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Depois de algum silêncio, clamou outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Outra vez, um profundo silêncio lhe abateu. Então disse mais uma vez: ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. O clamor com um sentimento profundo alcançou o coração de Deus, e Deus deu àquele homem a oportunidade de orar por centenas de milhares de almas na Escócia. É o que está faltando, meus irmãos, em nós. É um sentimento de compaixão, é um sentimento de amor pelas almas, é olhar as almas como Jesus olhava, é ver a sociedade do dia odierno como Jesus via na sua época e sentir por eles compaixão. Às vezes nós vemos a situação que o nosso país está mergulhado, e aí, em vez de nós orarmos e pedir a Deus que traga uma solução à nossa pátria, ficamos a criticar aos governantes, e as nossas críticas para eles não valem coisa alguma. Mas se nós nos curvar diante do Todo-Poderoso e orar, aquele que tem todo o poder, ele poderá mudar a história da nossa nação. Alguém disse: a oração move a mão daquele que move o mundo. Em vez de murmurarmos e de criticarmos, devemos então nos curvar diante do Senhor, nos prostrar em oração com o coração compungido e com muita compaixão, e pedir: Senhor, muda a história da nossa nação. Dá-nos uma nação verdadeiramente evangélica. Pois o texto diz, a palavra de Deus, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu por sua herança. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu não sei se tem alguma pessoa que ainda não é crente entre nós.